Lucas capítulo 13, versículo 22 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos, bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos os que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora, muitos irão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Glória a Deus. Rei dos Reis, soberano Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. O que nós precisamos agora, Senhor, é ouvir a Tua voz e depender somente dela. Portanto, Espírito Santo de Deus, fale conosco. Nos guie a Cristo, nos leve aos pés de Jesus, nos leve a nos assentarmos à mesa com Jesus e conviver com Ele. É em Teu nome santo, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, esse texto está no livro de Lucas. Lucas, ele era um gentil, ele não era ali um daqueles que andaram com Jesus, né? Os evangelhos, eles são escritos ali por Mateus e João, ambos eram discípulos de Jesus, e Marcos, ali provavelmente ele era um discípulo de Pedro, e Lucas, um discípulo de Paulo. Ele não viveu ali, não andou com Jesus, né? Não fez essa marcha em romaria em direção a Jerusalém, mas Lucas, ele é um daqueles que mais escreveu sobre a vida de Jesus. Quase todo o livro de Marcos está contido dentro do livro de Lucas. São poucos os versículos em que é citado no livro de Marcos que não contém no livro de Lucas. E Lucas também, por sua vez, ele como gentil, escreve para os gentios, ou seja, escrevia para aqueles que não eram nascidos em Israel e não eram judeus. Escreveu para nós. E quando você lê o capítulo 1 de Lucas e o capítulo 1 de Atos, você vai ver que ele destina esse livro para um gentil, e esse gentil chama Teófilo. E provavelmente esse Teófilo, ele foi um dos caras que, tipo assim, validou a escrita de Lucas. E os historiadores dizem que Lucas, ele foi assim um perito na arte da escrita, porque ele fez uma excelente pesquisa, né? E quando você lê o livro de Atos, ele, naquele tempo, ele consegue fazer toda a parte geográfica, contando as missões de Paulo, contando ali os atos de Pedro. Ele consegue descrever de tal forma, né, que hoje a ciência de hoje, o conhecimento que nós tem hoje, não consegue refutar o livro de Lucas. E isso nós estamos falando no ano 70 depois de Cristo. Ele escreveu dessa forma, com tamanha sabedoria e precisão, que hoje não conseguem refutar a escrita de Lucas. E também não é possível refutar porque ele escreve esse livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E é impossível refutar a palavra de Deus. E Lucas,
ele tem um propósito de escrever aos gentios, e ele começa a escrever o livro de uma forma, como dizer assim, ele faz a linha do tempo da vida de Jesus. Ele começa lá com a genealogia, nascimento de Jesus, fala de João Batista, até o capítulo 9 fica nessa trama de a infância de Jesus, João Batista, Jesus, e daí depois do capítulo 9 ele acompanha Jesus caminhando para Jerusalém, e em Jerusalém nós sabemos que Cristo ele é crucificado, ele é morto e ressuscita ao terceiro dia. E Lucas ele escreve dessa forma. E se você ler o livro de Mateus, você vai ver Jesus indo e voltando em diversas cidades. Uma hora ele está na Galileia, uma hora ele está em Jerusalém, uma hora ele vai lá na região dos Ciro-Fenícios, uma hora ele está em Samaria. Mas agora quando você lê o livro de Lucas, você vai ver Jesus na Galileia, Jesus indo para Jerusalém, Jesus morrendo e ressuscitando como o Senhor das nossas vidas. Lucas ele escreve dessa forma, acredito que para ser mais claro e objetivo para aqueles que não conheciam o Cristo, porque ele escreveu para os gentios. E aqui nós estamos em uma parte em que Jesus passava por cidades e aldeias ensinando no caminho para Jerusalém. Diz isso. E Jesus ele seguia o seu propósito. Ele não se desviava do propósito, ele não fazia o caminho, não se desviava não, ele não pegava o caminho mais curto para o seu propósito. Ele passava em todas as regiões, em todas as aldeias, né? Nós lemos nos evangelhos e nós vamos ver Jesus entrando num barco, indo para o outro lado, e daí você vê Jesus depois voltando a pé, encontrando os discípulos no meio do mar da Galileia. Você vê Jesus indo na região da Ciro-Fenícia, onde nós encontramos aquela história em que uma mulher clama para que Jesus curasse a sua filha. Daí você vê Jesus numa região longe, já indo para as fronteiras de Israel. Você vê Jesus indo para Samaria, ao encontro de uma mulher que estava num tanque ali, e contou tudo sobre a vida dela, e ela ouviu e perguntou: você é o Messias? Você é o Filho de Deus? E depois de tudo isso ela sai proclamando o Evangelho na região de Samaria. E daí Jesus, quando entra em Samaria, as pessoas dizem assim: olha, nós críamos porque ela começou a falar do seu nome, mas quando nós o conhecemos já não é mais porque ela falou, mas porque o Senhor está neste lugar. Jesus ele seguia o propósito ao qual Deus transmitiu para ele, que nós lemos lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha a vida eterna. E Jesus ele andou por todo Israel transmitindo vida. E nós conseguimos ver isso de uma forma tão evidente que no livro de Marcos, Jesus está dentro de uma casa, e provavelmente essa casa era a casa de Pedro, e daí chegam uma grande multidão e fica dentro daquela casa, e Jesus dentro, diz a palavra do Senhor que 4 amigos levantaram seu amigo que estava acamado em uma maca, subiram no telhado, arrancaram as telhas e desceram com esse amigo no meio daquela casa. E Jesus ali naquele lugar, ele enaltece a fé dos amigos, e ele está ali com fariseus à sua volta, e ele diz assim: o que é mais fácil? Dizer para esse homem: levanta e anda, você está curado. E daí quando ele diz isso, aquele homem é curado, fica em pé de pronto. Jesus cumprindo o seu propósito, que é transformar as vidas, né? E aquele homem fica de pé, e ali as pessoas começam a dizer que ele é o Filho de Deus, e os fariseus têm que reconhecer a grandeza do Senhor ali naquele local. Propósito de Deus, trazer vida àquele que não tem vida. Propósito de Deus é dar mobilidade, nos levar de volta para o céu, para que nós possamos caminhar para o céu. Esse é o propósito de Cristo. Ele passava em cada lugarzinho de Israel para dar mobilidade. Aquele homem estava acamado, não andava, e Jesus passou, curou, e ele se pôs de pé, e ele começou a ir rumo ao Senhor, porque ele, antes de curá-lo, o Senhor diz assim: perdoados estão os seus pecados.
Jesus passou no meio de Israel, promovendo o reino dos céus e anunciando o reino de Deus para que houvesse salvação no meio de Israel. Porque o propósito dele, quando Deus manda José dar o nome de Jesus, diz: e o seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus passava em cada lugarzinho de Israel para anunciar o evangelho, para que aquele povo pudesse ser salvo. Esse é o propósito. Jesus seguia o seu propósito em direção ao chamado de Deus, para que nós pudéssemos ter vida. E enquanto Jesus, ele seguia rumo ao seu propósito, até se entregar em Jerusalém, muitas pessoas o abordaram. Nós temos assim, pessoas que o abordaram. Jairo o abordou no meio de uma multidão. Jairo o abordou e o chamou, e uma multidão se fez em volta, e a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Nós vamos ver ali Bartimeu chamando Jesus e gritando cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o Senhor Jesus responde ao clamor dele, curando ele da cegueira. O Senhor Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue toca na orla das suas vestes, responde, né? Pois de mim saiu virtude, de mim saiu o poder, e aquela mulher foi curada. Quando Jairo o chama, ele vai até a casa dela e diz: essa menina não está morta, ela apenas dorme, e aquela menina foi sarada. No meio da jornada de Jesus, muitas pessoas fizeram perguntas sinceras e o convidaram para os seus lares. E aqui neste momento, no versículo 23, essa pessoa, Lucas não dá um nome, diz assim: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Você vê aqui alguém interrogando Jesus, indagando, e essa pergunta ela não foi feita apenas por ele. Muitas pessoas ainda fazem essa pergunta. Crentes que estão dentro da igreja ainda se perguntam: será que eu sou salvo? Porque este homem aqui, ele estava fazendo uma pergunta sincera, não somente de uma forma genérica para muitos, mas ele queria saber dele. Ele queria saber dele também: Senhor, são poucos os que são salvos? Tipo, Senhor, nós vamos ser salvos? Como podemos ser salvos? Foi uma pergunta sincera. Ele queria saber sobre a salvação. Ele queria saber como viver com Deus, como viver para Deus, como andar em Deus. Ele fez uma pergunta sincera, e o Senhor Jesus, ele responde perguntas sinceras. O Senhor Jesus responde perguntas sinceras. O jovem rico, quando perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E daí ele pergunta: você conhece os mandamentos? O jovem rico diz: sim, conheço. Honra teu pai e tua mãe, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E daí Jesus olha para ele e fala assim: olha, estou vendo que você sabe tudo, só te falta uma coisa: vende tudo que possui e dê aos pobres e me segue. Jesus não queria o dinheiro, ele estava falando: me segue, me segue. O Senhor respondeu uma pergunta sincera daquele jovem. E a pergunta sincera, o Senhor responde. Se existem perguntas que você deseja fazer a Jesus, faça, porque Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus de resposta. Ele respondeu ao jovem rico, mesmo que ele não quisesse ouvir, ele respondeu. Ele deu a resposta certa, ele não quis ouvir em seu coração. Mas quando Pedro pergunta: Senhor, e nós? O que será de nós? No mesmo texto em que o jovem rico abandona, Jesus responde para ele: ninguém que tenha deixado a casa, o pai, a mãe, o filho, largou tudo por mim, que não receberá ainda mais, agora e no futuro. O Senhor responde a perguntas sinceras. Quais são as perguntas que você tem a fazer ao Senhor? Lance diante dele as suas perguntas, coloque diante dele, né? O Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, diz assim, lá no livro de Filipenses, né? Capítulo 4, minha cabeça vai falhar, eu vou lá no texto.
Diz assim, no versículo 6: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Não tenha dúvidas diante do Senhor. Lance diante deles, não fique preocupado, não fique inquieto por saber o que Deus tem para revelar para você, mas lance diante dele de forma sincera, com o coração disposto a ouvir a resposta do Senhor, e o Senhor, ele responde. O Senhor, ele é um Deus que responde. Deixa eu chegar aqui no versículo. Vamos ver a resposta de Jesus. Versículo 24 diz: Jesus respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Jesus dá a resposta para ele: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Lá no grego, essa palavra chama agonizomai. E o significado dela no grego é de um esforço muito forte. Agonizomai, o que é agonizar, né? De um esforço onde você vai até o estresse, o cansaço, a fatiga, até ficar fatigado, ficar esbaforido, quase sem força, quase sem vigor. É esse esforço. E diz mais assim, né? É como se fosse você tivesse para lutar, como se estivesse envolvido em uma competição atlética, que você não quer perder de forma nenhuma. Você está num ringue e lutando e falando assim, tem que sair daqui campeão. Ou então, como se você estivesse no meio de um exército, e lógico que se você está no meio de um exército, numa guerra, você quer que o seu lado seja vencedor. Então você vai se esforçar de tal forma que não vai medir esforço algum para conquistar, mesmo que seja quase a ficar sem vida, né? Tem um filme que é feito sobre um soldado que ele começa a resgatar várias pessoas. Ele era cristão, disse que não ia pegar em arma nenhuma, né? Mas ele é o que salva mais pessoas no meio da guerra. Eu não lembro o nome do filme. Como? Soldado? É isso aí, que daqui não está chegando meu ouvido. Mas é esse soldado aí. Então, esse soldado, ele faz de uma forma incansável. Já não havia força, já não havia vigor. E quando passa no filme assim, ele está descendo, os amigos dele, né, os combatentes com ele ali, ele desce por uma corda, né, de um alto de uma montanha, ele começa a descer ali, são vidas e mais vidas em que ele resgata, e ele passa uma noite inteira fazendo isso, e acho que ele fica falando, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, e isso é um fato real, alguém que se esforçou a tal ponto, para que pudesse obter êxito ali em salvar os seus amigos. E o Senhor Jesus diz, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Na porta estreita não se passa muitas coisas, né? Não tem espaço. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha 4 anos de idade, e foi a primeira vez que meu pai me levou para o sítio. Eu tinha uma bicicleta, sei lá, o aro pequenininho, né? Meu pai era uma pessoa assim, bem legal. Ele não me levou no bagageiro. O bagageiro estava cheio de traia. Eu fui numa bicicleta pequenininha. O sítio, né, que eles chamavam lá, o sítio, ele assim, de bicicleta, da onde eu morava, em quilômetros, até chegar na porta da fazenda, dava em média uns 20 km. Só que assim, ia parando, né, em vários lugares até chegar, dava em média 20 km. Daí depois que chegava na porteira, tinha um lugar lá que era o mata-burro, né? O mata-burro existe de 2 formas. Existe o mata-burro, que é aquelas travessinhas no chão, que é espaçada para o cavalo e o boi e o burro não passarem, e ele para ali na ponte. E tem aquele que é em pé, que você passa e tem que virar assim, e passar. Ele é estreito. Eu lembro que ali o meu pai, ele tirava as coisas do bagageiro, colocava no chão, levantava a bicicleta, deixava ela de pé,
e passava com uma bicicleta. Ela virava para a esquerda, virava para a direita, virava para a direita de novo, virava para a esquerda, saía dali. Era um caminho estreito em que as coisas que ele estava carregando, era necessário que ele tirasse. Né? E daí, depois que chegava nessa parte, andava de bicicleta mais um pouco na fazenda, não sei quanto tempo. Para mim era anos, né? 4 anos estava demorando muito. Né? Daí depois que chegava nesse canto, deixava a bicicleta lá, tudo ali na casa de uma pessoa. E daí pegava tudo aquilo, todas aquelas tralhas. Eu, graças a Deus, com 4 anos, era só a minha mochilinha com as minhas roupas. Eles pegavam todas as tralhas que eles levaram, que ia meu pai e os amigos dele, e começavam a andar a pé. Enquanto andava a pé, a estrada ia diminuindo, 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 até que ficava, hoje nós chamamos de uma picada, né? Bem estreito. E era assim, até chegar no sítio. Subia, rodeava uns morros, me sentia. Se eu fosse crente naquela época, eu falava assim, tô nas muralhas de Jericó, porque a gente contornava uns morros, para mim eram uns 15, talvez fossem uns 2 ou 1, né? Mas era um caminho muito estreito e só carregava aquilo. E só carregava aquilo que era possível. E Jesus fala assim, esforce-se por entrar pela porta estreita. Na porta estreita, quando nós nos esforçamos, nós chegamos até ela, nós temos que nos esforçar. E por que é esse esforço? É porque nós temos que deixar as coisas deste mundo para passarmos pela porta. Como eu disse, né, chegava lá na frente do mata-burro, já tinha que largar as coisas. O que não era importante na hora de levantar a bicicleta? Largava. Quando chegava em alguma outra parte, poxa, não vai dar para passar com isso, deixava no meio do caminho. Na porta estreita, quando nós chegamos, essa porta estreita é Jesus, porque Jesus vai dizer lá no livro de João que Ele é a porta. E lá no livro de Mateus ele vai dizer assim que estreito é o caminho que leva à salvação e estreita é a porta. Quem conseguirá achá-la, entrar nela? Quando nós chegamos a Jesus, nós temos que deixar tudo aquilo que nós trazemos sobre nossos ombros. E o próprio Jesus, ele vai dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 11, que... Deixa eu pegar aqui, que hoje eu estou falhando. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Quando nós chegamos na frente da porta que é Jesus, quando Jesus nos é apresentado, nós temos uma bagagem tão grande em nossos ombros, que nós temos que deixá-la, e esse é o maior esforço, porque muitos chegam diante dessa porta, e olham para a sua bagagem e falam assim, mas eu tenho status, eu tenho reputação, se eu entrar a partir de agora, o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim se eu passar por essa porta? Né? Quem assiste The Chosen vai ver lá o Ananias, né? O Ananias com essa extrema dificuldade. Na Bíblia nós não temos nada disso, de que ele tinha dificuldade em seguir Jesus. Jesus foi lá e falou, necessário nascer de novo. No The Chosen você olha assim, Jesus indo com os discípulos e Ananias olhando assim do lado, chorando porque ele não conseguiu deixar a reputação dele naquele momento por amor a Jesus. Né? Lá na série, não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, mas eu só estou querendo trazer a imagem. Ele fica ali chorando porque ele não conseguiu seguir Jesus. Mas se você ler a Bíblia, o mesmo Ananias, quando Jesus está morto, e daí vai José, acho que de Arimateia, vai pedir o corpo de Jesus, você vai ver que Ananias, ele estava lá presente. Ele estava lá presente, ali pedindo o corpo de Jesus para que pudesse ser sepultado. Ou seja, ele não negou a Cristo. Você vê alguém ali preocupado com o destino do corpo do Senhor que ele estava seguindo. Mas era só para sintetizar. Muitas pessoas chegam diante dessa porta e não estão dispostas a deixar o seu a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos. Não tem vontade de entrar pela porta estreita porque tem que deixar a bagagem a qual ela se apoia e não consegue se apoiar em Jesus. O mundo hoje, Jesus é apresentado, a porta é estreita, mas ela não é invisível.
A porta é estreita, mas ela é possível de ser achada. A porta é estreita, mas o reino de Deus é anunciado desde o tempo dos apóstolos. Jesus morreu e ressuscitou, e eles saíram pregando o evangelho. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, eu acho tão lindo ele dizendo assim, ó, e a palavra de Deus está crescendo em todo o mundo. Ele usa uma hipérbole ali, né? Fala assim, olha, em todo o mundo. É lógico que nós olhamos ali, todo mundo para eles era o pedaço ali, né, da Ásia, né? Nem chegava nas Américas, todo mundo para eles era aquele pedaço onde ele estava vivendo. E ele estava dizendo assim, ó, aqui em Colossenses a palavra de Deus tem chegado, em Herápolis, que era a cidade do lado, está chegando a palavra de Deus. Ele falava lá em Éfeso, aonde eu comecei a ministrar, que o evangelho chegou aqui, tem chegado a palavra de Deus. O evangelho está crescendo em todo o mundo. Então, a porta é estreita, mas ela não é invisível. Cristo nos foi anunciado. Agora, quando nós chegamos diante da porta, nós temos que estar dispostos a deixar alguma coisa, que é tudo. Quando chegamos diante dessa porta, o que nos impede de atravessar para o outro lado? Aonde a sua vontade tem prevalecido diante dessa porta? Porque diante dessa porta você vai ter que renunciar o seu eu, a sua vontade. Diante dessa porta você vai renunciar o status. Diante dessa porta você vai renunciar, vai deixar talvez por um breve momento a sua família. Diante dessa porta você vai deixar tudo, porque essa foi a pergunta de Pedro. E nós, Senhor, que temos deixado tudo por amor ao teu nome, você tem deixado tudo diante da porta estreita para poder acessar a presença de Deus? Eu vi outro vídeo curto, que era de um motorista de ônibus que leva as crianças para a escola. E ele tem um hábito de orar com essas crianças e de evangelizar essas crianças. E logo na entrada entra uma menina que fala assim, eu aceitei Jesus. E ela entra feliz. E entra uma outra que já tinha aceitado Jesus com uma Bíblia na mão. E dizendo assim, agora eu sou do grupo infantil da igreja, né, que está com a Bíblia na mão. E ele pergunta para aquela que aceitou Jesus, fala assim, o que você está sentindo que você aceitou Jesus? E uma criança diz assim, estou me sentindo leve. Qual é o peso do mundo que uma criança carrega, né? Olha o Mateus aí carregando todo o peso do mundo aí, ó. E qual é o peso do mundo? Mas aquela criança ali, ela disse assim, eu estou me sentindo leve. Porque ela chegou diante da porta estreita e deixou algo lá, que era tudo que ela achava que ela podia fazer. E encontrou um Jesus que falava assim, eu te salvo, eu cuido de você, eu cuido da sua família. E diante dessa porta estreita, ela preferiu deixar tudo que ela cuidava de importante e ficou leve, porque agora quem estava cuidando era Jesus. Diante dessa chamada que é Jesus, Ele é a porta estreita. Como você está se sentindo? Se estivesse sentindo pesado, sobrecarregado, chegou a hora de lançar diante dele. Chegou a hora de lançar diante dele as suas preocupações. Chegou a hora de lançar sobre ele todos os seus cuidados e falar, Senhor, eu quero me sentir leve. A porta é estreita e eu quero depositar tudo aqui, ó, na entrada da porta, porque eu quero acessar a tua presença, eu quero viver contigo, eu quero descansar no Senhor, eu quero receber o seu jugo que é leve, o teu fardo que é suave, que não me traz peso nenhum, porque uma criança disse, eu estou me sentindo leve, e ela está trazendo uma resposta ao que Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus tirou o fardo daquela criança. Jesus quer tirar o fardo de sobre os teus ombros. Jesus quer te dar alívio. A única coisa que Ele diz, se esforce para dizer, eu renuncio a mim mesmo. Diante dessa porta, nós temos que fazer 3 coisas: renunciar a nós mesmos, confessar os nossos pecados, e quando nós acessamos ela, vamos começar a dar frutos. Vamos começar a dar frutos. Porque ninguém que passa pela porta que é Jesus, ela continua da mesma forma.
nós temos uma vida mudada e alterada pelo Cordeiro de Deus. Nós mudamos a nossa maneira de pensar, nossa forma de agir, nós mudamos a maneira em que, o nosso modo de falar, nós mudamos, né? Com os anos nós falamos o crentez, mas nós mudamos a forma de falar, que eu digo, é porque antes aquele que falava palavrão já não fala mais. Antes, aquele que só vivia amaldiçoando já não amaldiçoa mais. Antes, aquele que só vivia maldizendo as pessoas já não maldiz mais. Porque muda, porque começa a mudar. Agora em Cristo Jesus você é uma nova criatura e você começa a abençoar as pessoas. Agora em Cristo Jesus, quando você sente um desejo daquelas coisas que você vivia lá atrás, você vê que a alegria em servir a Cristo é ainda maior. Porque em Cristo nós vivemos uma metanoia, né? Uma metamorfose, nós mudamos a nossa forma de viver. Então nós renunciamos às nossas vontades, os nossos desejos, entregamos aos pés de Jesus, ali confessamos os nossos pecados e adentramos na porta estreita e começamos a produzir frutos, a qual João Batista diz assim: produza para si frutos dignos de arrependimento, porque quando você começa a viver com Cristo, você começa a andar com Cristo, os frutos que saem da sua vida não são para você, são para as pessoas que estão ao seu lado, elas começam a ver Jesus através da sua vida, elas conseguem ver o amor através da sua vida, conseguem ver a misericórdia através da sua vida, conseguem ver a doçura de Jesus atraindo as pessoas para si, elas conseguem ver ali a autoridade que é no nome de Jesus, e as pessoas começam a obter força. Eu e a Elisa, né, a gente falava muito da minha mãe, que minha mãe por onde passa, olhava um pé de fruta, né, e falava: olha o pé de manga, olha o pé de jaca, olha aquele pé de goiaba madurinho. E hoje eu e a Elisa, a gente passa pelas ruas, assim, pelos parques, e só que a gente vê, olha a acerola. Descemos agora essa semana e apanhamos um punhado de acerola. Fizemos um bom suco. Daí tem dia, olha o pé de amora. Descemos e apanhamos um punhado de amora. E aquela amoreira, ela não produz frutos para ela. Ela produz para mim, para a Elisa que passamos ali, pelas pessoas que passam ali. E eu e você, quando começamos a andar com Cristo e renunciamos a nós mesmos, e mudamos a nossa maneira de viver, e confessamos os nossos pecados, e ali estamos diante de Jesus, nós começamos a produzir frutos. E esses frutos não são para nós. Por isso, observe a sua vida e veja se você está produzindo frutos. E veja se esses frutos são frutos que transformam vidas e saciam a fome das pessoas deste mundo. Porque esses frutos que nós produzimos não são para nós. Nós produzimos para o próximo. O Evangelho não é para nós, é para o próximo. Ele nos alcançou e agora nós começamos a transbordar esse Evangelho para o próximo. Nós começamos a viver como o próximo. Nós começamos a ter respostas sinceras, a perguntas sinceras para o mundo. Nós temos a vida de Cristo em nós, ao passarmos pela porta estreita, ao deixarmos a nossa bagagem, aquilo que nós julgávamos importante, e agora olhamos para Cristo e falamos: Cristo é importante, Ele é que me sustenta, Ele é que cuida de mim, Ele é que me direciona, Ele muda a minha forma de falar, assim como mudou a forma de falar de Isaías. Ele muda. Isaías, se você começar a ler do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ver Isaías apontando o pecado do povo. Olha como vocês são pecadores. Olha, agora vai vir maldição sobre vocês. Olha, vai vir maldição, vocês são pecadores. Olha como vocês estão afastados de Deus. Olha como vocês estão longe de Deus. Olha como vocês estão longe, e por isso vai vir o juízo. Só que chega no capítulo 6, Isaías ele tem uma visão e diz assim que no ano que Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. E daí naquele momento, Isaías ele não fala assim: olha como tem sido fulano, olha como tem sido o povo. Ele fala assim: eu sou um homem de impuros lábios, eu sou pecador. Olha as minhas falhas, olha como eu sou pecador. Porque Isaías ele parecia ali o suprassumo dos homens que viviam ali deixa eu lembrar, Israel ou Judá, não lembro agora o reino, depois eu vejo. Mas
Judá, porque ele servia ao rei Uzias, lembrei, né? Ali em Judá, ele se sentia um profeta só apontando as falhas dos outros. Mas quando ele tem um encontro com Deus, quando ele vê os serafins cantando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, ele olha para si mesmo e fala: olha como eu tenho sido pecador, agora não é o pecado do povo. E daí diz que um serafim foi lá e pegou uma das pedras vivas do altar e colocou nos seus lábios e o purificou o seu falar. Ele foi mudado diante da porta estreita, diante de Jesus. Nós somos mudados, nós somos transformados, nós temos uma nova vida. Então, que possamos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Não meça esforços, irmãos. Não meça esforços, não segure uma bagagem que não é para você carregar. Não viva defendendo as suas próprias vontades, mas se submeta à vontade do Deus Todo-Poderoso. Bom, nós estamos no versículo 24. Vamos para o 25. Diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. E o que isso quer dizer? Jesus, ele caminhava e uma multidão o seguia. Por onde ele ia? Você vê vários textos falando, e uma multidão se formou. Uma vez Jesus fala assim para uma multidão: olha, vocês não estão aqui porque eu tenho uma palavra de vida para vocês, mas vocês estão aqui porque vocês comeram do pão e se fartaram. E a palavra ali, João diz nessa mesma palavra, que eles estavam ali pensando: vamos proclamá-lo rei, vamos colocar ele no lugar de destaque na nossa cidade, porque ele tem nos sustentado. Talvez ele seja aquele que vai nos dar o sustento, e nós não vamos precisar trabalhar nem por comida, nós vamos ser livres de Roma. Esse era o pensamento do povo, de andar perto de Jesus, até que em um momento houvesse uma grande revolta e eles lutassem contra os romanos e vencessem seus inimigos, a ponto de Roma ter que sair expulsa de Israel. E esse era um dos motivos pelo que as multidões andavam ali em volta de Jesus, que ele vai se levantar ali e vai ser o nosso rei que nós precisamos. E daí essas pessoas andavam com Jesus, ouviam a palavra de Jesus, e não ouviram poucas palavras, mas muitas, viram sinais, viram milagres, mas nunca tiveram acesso a ter uma vida com Jesus. Andaram com Jesus, comeram dos milagres que Jesus fez, viram os milagres, mas não tiveram acesso à presença de Jesus. E hoje, neste tempo, dentro daquilo que nós chamamos igreja do Senhor, existem pessoas que estão andando com Jesus, anda com os crentes, ouve as palavras que são pregadas nos cultos, ouve a palavra de Jesus, vê dos sinais e dos milagres, mas não passaram pela porta estreita, não deixaram a sua vida, não deixaram a sua vida pregressa, não abandonaram a carga que estava sobre os seus ombros, preferiram dizer que eram crentes cristãos, mas não tinham relacionamento com Cristo, não tem relacionamento com seu Senhor. Hoje, nesta geração, existem milhares e milhares de pessoas que vão às igrejas todos os domingos como uma regra, como assim, eu tenho que ir uma vez por semana.
Eu tenho que ir 2 vezes por semana, mas não tem relacionamento com o dono da igreja. Essas pessoas andavam com Jesus, elas até comiam com Jesus quando Jesus parava para fazer uma refeição, elas até viram os milagres, mas elas não creram, elas não se renderam a Jesus, elas não debruçaram as suas vidas aos pés de Jesus, como nós cantamos hoje: eu me rendo aos seus pés, eu me lanço aos seus braços. Essas pessoas seguiam a Jesus para ver o que ele iria fazer, mas não deixava que ele fizesse a transformação na vida deles. E muitas pessoas estão dentro das igrejas, achando que estão indo para os céus, mas quando chegar aquela hora, a porta vai ser fechada, e o dono da casa não vai deixar ele entrar, e ele vai dizer: Senhor, mas em seu nome eu fiz tantos e tantos milagres, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu fiz tantas coisas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque o Senhor Jesus, Ele deseja ter relacionamento com aqueles que são seus filhos. Nenhum pai é pai sem que se relacione, né? Hoje neste mundo nós ouvimos assim: pai é quem cria, né? Pai é quem cria, e o nosso Deus é quem cuida de nós. O nosso Deus é quem cuida de nós. Jesus, o nosso irmão mais velho, ele é presente. Ele diz assim: olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. E é tão verdade isso, que é o sangue dele, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E é só através de Jesus que nós temos acesso pela porta. E essa porta é a porta da salvação, que nós nos encontramos a Deus. Porque ele diz no livro de Hebreus que Jesus, que pelo sangue do Cordeiro é que nós temos acesso pelo novo e vivo caminho para nos encontrarmos com o nosso Deus. E muitas pessoas estão andando dentro da igreja, convivendo com as coisas da igreja, vivendo um crentez, tem até os jargões de crente, parece que é crente, tem as expressões de crente, mas não tem relacionamento com o Cordeiro, não tem relacionamento com Jesus, não teve as suas vestes ali salpicadas pelo sangue do Cordeiro, não vai ser um daqueles que diz no livro de Apocalipse que andarão de branco na sua presença. Estão perdendo o seu tempo dentro das igrejas. Que eu e você não sejamos essas pessoas, mas que eu e você sejamos aqueles que chegam diante da porta estreita que é Jesus, e lancemos diante dele toda a nossa vida e falamos: a partir de agora eu quero viver a sua. A partir de agora eu quero ter a sua vida governando a minha. A partir de agora o Senhor é o meu Deus. Eu confesso a ti os meus pecados, porque aquele que confessa e deixa os pecados, ele tem a vida cuidada pelo Senhor. E eu e você somos uma igreja viva, a qual um dia vai se achegar na porta estreita, aliás, a qual ao passar pela porta estreita um dia vai se achegar diante do seu Senhor e Deus na eternidade, e ali vai viver com Ele eternamente. Versículo 29 diz: muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E o que é isso? Muitos virão. Esses somos nós, né? Ele está falando mais ou menos assim, né? Norte, sul, leste e oeste. Muitos vão vir do mundo inteiro. Como o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, essa palavra, o evangelho, ele tem crescido em todo o mundo. E muitas pessoas lançaram diante do Senhor as suas bagagens. Tem um livro também chamado O Peregrino. Quem leu a história do cristão, que está lá no livro do Peregrino, ou quem viu o filme, que é muito mais rápido, mas não é todo o livro, releiam o livro se for possível. Você vai ver um homem que sai da sua casa, o mundo está sendo destruído, e ele sai correndo com a bagagem, um peso, um grande fardo em seus ombros, e ele só consegue acessar o lugar, a porta estreita, quando ele deixa toda a sua bagagem. Chegou a hora de deixarmos toda a nossa bagagem, para sermos aqueles que virão de todo lugar e tomarão um lugar à mesa no reino de Deus. Existe um lugar na mesa para você. Existe um lugar na presença de Jesus para você. Existe um lugar na mesa, na presença de Jesus, para que você possa viver com Ele.
A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de compartilhar. A mesa é lugar de relacionamento. A mesa é lugar de intimidade. A mesa é lugar aonde nós falamos do nosso dia. A mesa é lugar aonde nós estamos ali não somente para comermos, mas para desfrutar do relacionamento uns com os outros. E é essa mesa que Jesus tem preparado para nós. Um lugar de comunhão com Ele. Um lugar de comunhão com os nossos irmãos. Existe uma mesa preparada para nós, que está lá no livro de Apocalipse. A mesa da ceia, das bodas do Cordeiro. Hoje nós vamos participar de uma mesa onde o foco principal é lembrarmos da morte de Cristo Jesus e nos relacionarmos como irmãos. Porque ele diz assim: toda vez que vós reunirdes. E o que nós estamos fazendo? Estamos reunidos no nome de quem? De Jesus. Nós estamos ali vivendo um momento de comunhão e nós vamos celebrar e vamos compartilhar dessa mesa. Existe um lugar na mesa para aquele que confessa e deixa o pecado. Existe um lugar na mesa para aquele que renuncia a si mesmo para viver o Evangelho. Existe um lugar na mesa para aquele que se rende ao Senhor. O próximo versículo diz, o 30, porém de fato há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Jesus, ele está empregando essa palavra, irmãos, vamos lembrar, está falando para judeus. Ele está falando para judeus. E uma das coisas que nós vemos aqui nesse texto, ele vai dizer assim, ó, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Vocês serão lançados fora. O que isso quer dizer? Porque uma regra que todo judeu tem, né, aqueles que creem no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é que eles vão ser salvos. A nação de Israel, você vê isso no todo o Velho Testamento. Eles são a nação escolhida por Deus. Não tem como eles serem rejeitados. Não tem como eles serem largados para trás. Só que lá no livro de Oséias, como nós já estudamos aqui, vimos aqui, ele diz, não meu povo, não amado. Deus vai rejeitando Israel por causa dos seus pecados. Lá no livro de Romanos, a partir do capítulo 9, Deus começa a falar com Israel e com os gentios através de Paulo, e Deus fala assim, olha, o apóstolo Paulo fala assim, ó, Deus me levou a pregar para os gentios, eu vi essa porta aberta. A porta é o Evangelho, é Cristo Jesus sendo pregado. E daí ele começa a pregar aos gentios, e daí ele cita o texto de Israel, o texto de Oséias, em que eles eram não meu povo, não amados, mas que Israel um dia voltaria a ser meu povo, minha amada. E ele fala que os gentios congregariam. O povo de Israel, aqui nesse momento, eles achavam assim, eu vou ser salvo de qualquer forma, eu não preciso fazer nada. E Cristo está falando, não, você tem que deixar tudo. Você tem que renunciar, porque eles tinham o status de serem filhos de Deus, mas já não viviam como filhos de Deus. Eles tinham o status de ser o povo de Deus no mundo todo, mas já não tinham relacionamento com Deus. Eles tinham o status de andar sobre a terra, né? No tempo ali da arca do Senhor, e quando eles chegavam com a arca e davam um brado, os seus inimigos corriam, batiam em retirada. Mas agora, neste momento, eles estavam sendo subjugados, estavam sem a presença de Deus, estavam sem a vida de Deus no meio da nação. Não deixe que a sua vida, os seus anos de cristão, o faça achar que você já é salvo porque você é salvo, ou faça você achar que não precisa fazer mais nada porque já está tudo resolvido. Porque para estes aqui, Jesus estava falando, se esforcem para entrar pela porta estreita. E se ele estava falando para aqueles que eram os bambambam, os filhos de Deus, imagina para nós. Ele está falando, se esforce para entrar. Porque nós não podemos ser aqueles que vamos ver Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ver algum parente nosso e estarmos do lado de fora. Nós temos que ser aqueles que vão entrar pela porta estreita, porque decidimos tirar tudo aquilo que nós achávamos
que nós éramos bons e que nós tínhamos para nos salvar e falarmos: só Jesus, só Cristo nos salva, só Ele nos liberta, só Ele nos perdoa, só o seu sangue nos purifica de todo o pecado, só através dele, porque lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Chegou a hora de não sermos como a nação de Israel, que se gabava de ser alguma coisa e não tinham o Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles, mas que nós possamos ser os verdadeiros filhos de Deus, a qual a Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Algumas aplicações bem rápidas. Jesus está presente em nosso meio para cumprir o seu propósito para a sua igreja e para que haja salvação no meio do seu povo. Jesus, ele está presente, ele cumpre o seu propósito, ele enviou a sua palavra, ele usa os seus ministros, ele usa a sua vida para que o reino dele seja manifestado, seja pregado. Hoje Jesus, ele vai em todos os caminhos e em todos os lugares, porque quando você está lá no mercado, Jesus está lá. Quando você visita uma pessoa doente, Jesus está lá. Quando você está no seu trabalho, Jesus está lá. Ele continua indo em todas as vilas, em todas as aldeias, em todos os lugares. E agora o que é necessário é que eu e você façamos aquilo que ele disse para nós: proclame o reino de Deus, proclame a sua glória, anuncie ele como o caminho, a verdade e a vida, como a porta a qual todo homem pode encontrá-la. Aleluia. Jesus responde perguntas sinceras feitas pelos homens. Há dúvida no seu coração? Pergunte a Jesus, aguarde a resposta dele. Não saia agindo de forma esbaforida: não tive resposta, vou agir. Porque Cristo Jesus, ele responde a perguntas sinceras. Ele respondeu a deste homem, ele ainda deu a direção para que eles alcançassem a salvação. E é assim nas nossas vidas, ele responde e nos dá a direção, ele nos conduz ao lugar certo. Jesus responde a perguntas sinceras. Outro ponto que nós devemos aprender, que não devemos rejeitar o convite de Jesus. Se ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e descanso darei às vossas almas, não rejeite essa palavra, porque Jesus, ele é quem cuida de nós. Jesus é a porta. Essa porta você vai ver em toda a palavra de Deus no Novo Testamento, que toda vez que se refere à porta, você vai ver que está ligado na pregação do Evangelho. Foi-me aberto uma porta para a pregação do Evangelho. Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu sou a salvação, eu sou a boa notícia para você. Então, Jesus é a porta. Não impeça que ninguém acesse essa porta, mas anuncie Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e como aquele que deseja salvar o seu próximo. E por fim, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 9, vai dizer assim, que essa vai ser a maior alegria da igreja. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Há um lugar na mesa para você. Você é feliz. Os anjos vão, o Senhor Jesus vai te chamar. Ele te chamou já para se assentar na mesa do Cordeiro. Entre pela porta estreita. Deixe Jesus ser o dono da sua vida, porque Ele te dá um lugar à mesa, para que você viva com Ele eternamente. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa entrar pela porta estreita e ter um encontro com Jesus e ceiar com Ele no dia derradeiro, nas bodas do Cordeiro. Porque para isso nós somos criados, para vivermos nele, nos movermos nele e sermos a sua geração, como disse o apóstolo Paulo. Amém?